E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui nesse vídeo eu resolvi tirar meu diploma da gaveta. Para quem não sabe, eu sou técnico em eletrônica. E vim dar uma aula para vocês sobre eletrônica básica, mais especificamente sobre resistores. Para quem não sabe, resistor é o dispositivo eletrônico mais básico que existe. Qual é a função dele basicamente? Basicamente é transformar energia elétrica em energia térmica, o que é conhecido por efeito Joule. E aí, quando a gente está numa questão de vestibular, geralmente esse efeito Joule vai cair em quê? Em resistência de chuveiro, como por exemplo já caiu no Enem. Entende? Então, com essa função de transformar energia elétrica em energia térmica, a gente consegue fazer uma coisa chamada controle, que é o que? A gente pega uma corrente elétrica que está passando e a gente consegue controlar o fluxo dela. Existem outros dispositivos que vão fazer isso de forma mais eficiente, talvez. Então, por exemplo, a gente quer fazer um circuito que divide tensão. A gente pode fazer com resistor. Agora, não vai ser um circuito muito eficiente porque ele vai dissipar muita da energia que está passando. Mas é um dispositivo que pode ser usado para isso também. A gente consegue controlar a energia com ele. Entendeu? Então é por isso que eu digo que ele é o dispositivo eletrônico mais básico que existe. Ele é representado por esse símbolozinho aqui, essa minhoquinha. E a unidade de medida dele é o ohm. Muito por conta do cientista que criou as leis que regem esse dispositivo. A primeira lei de Ohm, que é a coisa mais básica que existe, que é a resistência é igual a tensão sobre a corrente. Então isso aqui é tensão. Isso aqui, corrente. Muito cuidado, isso aqui não é voltagem, isso aqui não é amperagem, que as pessoas costumam falar. Tensão, corrente. Isso aqui, tensão pode ser também DDP, que é diferença de potencial. Mas não existe voltagem, tá bom? Isso aí é uma tradução errada que fizeram dos livros de eletrônica e de elétrica. E também existe a segunda lei de Ohm, que é para quando a gente está trabalhando da resistência em um fio. Então, existe um fio que tem um determinado material e ele tem uma resistibilidade, que a gente chama, que é esse ρ. Ele vai ter uma área, esse fio tem uma área aqui que pode passar o fluxo de elétrons, e ele vai ter uma largura. Então, a nossa segunda lei de Ohm vai ser o quê? Que a resistência nesse fio vai ser igual a ρ. Deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer isso aqui para não sujar. Vai ser igual a ρ vezes a largura sobre a área, entendeu? Então, quanto maior a largura, maior a resistência, e quanto maior a área, menor a resistência. É só pensar. Ou quanto maior a área, menor a resistência, desculpa, é inversamente proporcional. É só você pensar, se a gente aumenta a área aqui, então a gente consegue fazer com que os elétrons passem com mais facilidade. Enquanto se a gente aumenta a largura aqui, os elétrons vão ter que percorrer um caminho maior, então a resistência é menor. Então a resistência é maior, desculpa. A resistência é maior, porque vai ter que caminhar mais tempo. E quando a gente aumenta, a resistência é menor, porque a gente tem um espaço maior para os elétrons passar. É intuitivo essas leis. Já outra coisa que a gente vai ter aqui são associação de resistores. A gente vai ter que o resistor ele vai ter um funcionamento do circuito e às vezes a gente pode associar ele com outros e ele vai ter um determinado comportamento. Então a gente tem aqui uma fonte de tensão em cada um desses circuitos. Nesse aqui a gente tem duas resistências em série e esse aqui duas resistências em paralelo. No em série a gente vai ter o seguinte: aqui a gente vai ter uma corrente elétrica passando aqui, passando aqui. Se vocês perceberem, vai ser a mesma corrente que passa em todos. Ou seja, I1 igual a I2, ok? Já as tensões, como são resistências diferentes e a corrente é a mesma, então as tensões têm que ser diferentes. Então aqui V1, V2. V1 diferente de V2. Mas, como a gente está conservando a energia que está passando no circuito, tem que ir e voltar, então a gente sabe que V, a tensão do circuito é igual a V1 mais V2. Só que, pela lei de Ohm, o que é que a gente sabe? A gente sabe que R é igual a V sobre I. Então, V é igual a R vezes I, ok? E aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos substituir isso aqui tudo. Então, a gente sabe que R vezes I é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I. Por que vezes I? Porque a resistência, a corrente neles são todas iguais. Se a gente cortar isso aqui tudo, a gente tem que a resistência
equivalente do circuito, que a gente vai chamar isso aqui de resistência equivalente, é igual a R1 mais R2. Então, a gente demonstrou a resistência resistência equivalente do circuito em série. Isso aqui vale para Rn, pode ser tipo R1 mais R2 mais R3 mais assim por diante até Rn. Então, isso aqui vale para quantos resistores em série você tiver aqui, pode ser até N resistores. Em paralelo, a gente vai ter o seguinte, tá vendo que isso aqui é uma diferença de potencial do ponto AB? Aqui também não está em relação ao ponto AB também, e aqui também AB. Tá vendo que todos estão conectados nas mesmas pontas? Ou seja, a tensão em todos esses daqui vai ser V. Ou seja, V1 igual a V2. Já a corrente, quando você vai passar aqui, a corrente vai chegar aqui, era I, e vai se dividir. Aqui vai ser I1 e aqui vai ser I2. Ou seja, I1 diferente de I2. Ok? Mas aqui a gente vai ter o seguinte. I total do circuito vai ser igual a I1 mais I2. Só que a gente sabe, pela lei de Ohm também, que que R é igual a V sobre I. Então, a gente pode escrever I como sendo V sobre R, ok? Ou seja, se a gente substituir aqui nessa equação, a gente vai ter o seguinte. V sobre R é igual a V1. Não, V, que já é igual a todos, sobre R1, mais V sobre R2. Porque V é igual para todos, então a gente pode cortar V aqui em todos. Então a gente vai ter que 1R, que é a resistência equivalente, vai ser igual a 1R1, mais 1R2. Mais 1 sobre R2. Então a gente achou a resistência equivalente do circuito em paralelo. E isso aqui, ele também vale para Rn. Então, a gente pode escrever assim, Rn é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante, até 1 sobre Rn. Então, galera, isso aqui, eu fiz um basicão aqui, um bem corrido sobre resistores, talvez para você fazer uma revisão, ou para você ter um início da matéria de resistores na parte da eletrônica, e também pode ser aplicado para vestibulares, provas militares e outros concursos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima vez, e é isso aí.